Esse caso aconteceu em Tianguá, no interior do Ceará, mais precisamente na região do bairro Ceasa. E para entender a dimensão do que aconteceu ali, primeiro é preciso entender um problema que infelizmente já atingiu diversas famílias no estado. Em algumas regiões do Ceará, grupos criminosos passaram a disputar territórios e, em determinados casos, moradores acabaram sendo ameaçados e até expulsos das próprias casas. São famílias que construíram sua vida naquele lugar, muitas vezes morando no mesmo endereço durante anos, mas que de repente recebem uma ordem de criminosos dizendo que precisam abandonar tudo. E quando alguém vive em uma região onde esse tipo de ameaça realmente acontece, nem sempre é simples simplesmente procurar a polícia. O medo de alguma represália faz com que muitas vítimas permaneçam em silêncio. Só que essa história mostra que nem sempre as coisas terminam da maneira que os criminosos esperam. No bairro Ceasa, uma senhora e sua família estavam vivendo exatamente uma situação como essa. Segundo as informações divulgadas sobre o caso, criminosos teriam procurado a moradora e dado uma ordem direta. Ela precisava deixar sua própria casa. E eles não deram semanas para que a família procurasse outro lugar. O prazo teria sido de apenas 24 horas. Mas havia algo ainda mais grave. Eles não queriam apenas que aquela família abandonasse o imóvel. A senhora também teria sido pressionada a entregar os documentos da propriedade. Ou seja, não era simplesmente uma ameaça para que eles saíssem temporariamente daquele endereço. A situação envolvia até mesmo a documentação da casa. E para uma senhora que estava sendo ameaçada, procurar ajuda naquele momento não era uma decisão fácil. De acordo com o relato dela, havia ainda uma ameaça contra sua família caso ela não obedecesse às ordens ou decidisse procurar a polícia. Por algum tempo, o medo falou mais alto. Só que aquela moradora já conhecia, pelo menos pelas redes sociais e por outros casos que circulavam na região, o trabalho de um policial chamado Capitão Dantas. Ele não atuava exatamente naquele bairro, mas fazia parte do batalhão e trabalhava numa área próxima. Seu nome já havia ganhado repercussão justamente por confrontar situações envolvendo criminosos e ameaças contra moradores. E foi então que aquela senhora decidiu procurar justamente ele. Depois de tudo o que havia acontecido, ela contou que tinha sido obrigada a abandonar a residência e explicou que os criminosos também haviam exigido os documentos da casa. Quando o capitão Dantas soube da história, decidiu encontrar pessoalmente aquela moradora para entender toda a situação. E é nesse momento que ela explica para ele como tudo aconteceu, por que demorou para procurar ajuda e o tamanho do medo que aquela ameaça havia causado. Aí eles disseram que se eu não desse o documento da casa, eles iam mandar os meninos dele vir aqui na minha casa matar eu e meus filhos. E por que é que a senhora decidiu me procurar só agora? Porque eu fiquei com medo, eles me ameaçaram que eu não procurasse polícia, aí agora eu perdi o medo, vou botar nas mãos de Deus, né? Primeiramente Deus, depois você, capitão. Eu agradeço muito pela confiança, dona. Pode ter certeza que eu tô revoltado com uma situação dessa. Certo? Eu não aceito, eu nunca aceitei esse tipo de situação nas áreas em que eu trabalhei. E não é agora que eu vou aceitar aqui não. Viu? A senhora pode ter certeza que eu vou fazer o possível para estar o mais tempo possível com a senhora, com a sua família. O que eu tenho para dizer é que a senhora não está só. Confie no trabalho da polícia e confie em mim, que eu vou para cima dessa situação com gosto de gás. Bandido nenhum vai tomar a casa de cidadão na área que eu trabalho, não. Apesar de eu não trabalhar aqui em Tianguá, mas eu faço parte do batalhão e como é próximo, eu vou pra cima, viu? Tá certo. Não existe esse negócio de bandido que mandar em Ceasa nem canto nenhum. Quem manda é a polícia. E eu vou mostrar pra senhora e pra eles. Certo. Aqui quem vai sair é o bandido. Eu vou retomar a casa da senhora. Ela vai voltar pra casa dela e os bandidos que lá estão morando, que já se apossaram, eles vão embora. Depois de ouvir o relato daquela senhora, Capitão Dantas deixou claro que não pretendia deixar aquela situação terminar daquele jeito. Ele afirmou que faria o possível para ajudá-la e garantiu que aquela família não estava sozinha. Mais do que isso, ele deixou uma promessa para a moradora. Tentaria recuperar a casa que havia sido tomada. E depois daquela conversa, ele decidiu agir. Pouco tempo depois, Capitão Dantas seguiu acompanhado de outros policiais até o endereço onde os homens estavam ocupando a residência. Só que o que aconteceu quando eles chegaram ao local é justamente a parte que fez esse caso ganhar tanta repercussão. Polícia! Deita, deita, deita! Deita no chão!
O senhor veio contra o vagabundo aqui de moto, mandar a família sair da casa e mandar o dono da casa vir deixar o documento. Foi aqui o documento da casa, ela me entregou agora. A casa é de vocês? Vocês compraram a casa? Não. Você alugou a casa? Tomaram a casa. Eu tô retomando... Cala a boca! Eu tô retomando a casa de volta e vou entregar pra dona, vou dever pra dona. E vocês vão sair da casa agora. Vocês deram 24 horas pra família sair daqui, não foi? Pois eu vou dar meia hora pra vocês saírem. Não vai ser 24 horas, não. Em meia hora vocês vão tirar as coisas da casa. Bora, o tempo tá passando, só falta 10 minutos. Dentro de 10 minutos, o que pegou, pegou. O que não pegou, não pega mais. Dá teu jeito, cabra velho safado. Eu tô dando meia hora. Meia hora, isso é rápido, agiliza. Bora, rapaz. Desculpa é o caralho. Aqui na minha área eu não admito cidadão nenhum ser expulso de casa por facção. E aqui a polícia não vai escoltar família saindo de casa, não. Eu vim aqui, mas foi para retomar a casa da família que foi expulsa por eles. Pelos bandidos. E agora eu tô expulsando eles da casa e fazendo a mudança aqui. Certo? E tô retomando a casa. Peguei o documento de volta, vou entregar para a proprietária e não quero nenhum dos três e nenhum outro envolvido passando aqui na calçada da casa. Tá ouvindo? E se acontecer alguma coisa com o dono da casa ou com algum dos seus familiares, eu vou atrás de cada um. E não vou pra prender, não. Entendeu? Bora pra delegacia, todo mundo. Fechou isso. Baixa a porta pra trás. Quando a equipe chegou ao imóvel, os ocupantes foram abordados e Capitão Dantas começou a questionar diretamente o que eles estavam fazendo naquela residência. Ele perguntou se eles haviam comprado a casa ou se tinham algum contrato de aluguel. Diante das respostas, deixou claro que estava ali para devolver o imóvel à verdadeira proprietária. E aí veio a inversão completa daquela história. Os criminosos haviam dado 24 horas para a família abandonar a própria casa. Capitão Dantas, então, determinou que aqueles homens retirassem seus pertences do local, e um caminhão de mudança foi utilizado para fazer a retirada das coisas. Nas imagens, é possível acompanhar toda a movimentação enquanto os objetos são retirados da residência, e os ocupantes recebem um prazo bem menor do que aquele que haviam imposto à família. A casa que tinha sido tomada mediante ameaça estava finalmente sendo recuperada. Depois da retirada, os envolvidos foram conduzidos para os procedimentos policiais. A documentação do imóvel também foi recuperada e devolvida à proprietária. Segundo as informações divulgadas sobre o caso, 3 pessoas acabaram presas por extorsão. No final, aquela senhora que havia sido ameaçada, obrigada a sair da própria residência e pressionada a entregar os documentos, conseguiu recuperar aquilo que era dela. Os criminosos imaginaram que bastaria usar o medo para tomar aquela casa. Só que dessa vez, a história terminou de uma maneira completamente diferente.